Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina e hoje a gente vai conversar sobre energia feminina e, na verdade, a importância da presença masculina do pai na nossa vida como mulher, na construção da nossa integridade como mulheres, ou seja, a nossa integridade feminina também depende da energia masculina que nós carregamos dentro da gente. Então eu sempre falo para vocês aqui no canal que nós somos filhos de pai e mãe, e por isso nós somos seres que temos tanto o masculino quanto o feminino. O homem tem o feminino e o masculino, a mulher tem o feminino e o masculino. Acontece que para a maioria das mulheres, né, eu não posso falar por todas as mulheres do mundo, mas a partir do meu trabalho, a partir da minha experiência, das leituras que eu fiz, não só sobre energia feminina, como sobre psicologia feminina, cheguei realmente a essa conclusão, que é a minha percepção de que a energia feminina, ela é essencial para a vivência total, para a experiência total do ser feminino, né? De você se sentir mulher, de você ser mulher. Trabalhar a nossa energia feminina, ter a nossa vivência feminina é essencial para alcançar dentro da nossa vivência como mulher uma satisfação, uma energia de construção, sensação de realização, de prazer, de fertilidade, sentir como se a gente estivesse dando vida às coisas. É muito importante para a nossa energia feminina. Só que, como eu mencionei anteriormente, a nossa energia feminina, ela está muito conectada também com o masculino, com a presença da nossa energia masculina. Nós, como seres que temos ali a dualidade do feminino e masculino, precisamos da vivência de ambos, precisamos de sentir ambos no nosso corpo, na nossa existência, né, na expressão da nossa totalidade como pessoas. E a presença do pai como um arquétipo, como uma influência, como a expressão externa da nossa energia masculina é essencial. Se a gente puder encarar o feminino como o caos, ou seja, o feminino é o que dá a vida. Então ele é aquilo que muda as coisas, é aquilo que tira o equilíbrio. A vida, ela tira o equilíbrio. Eu sempre digo isso quando eu estou, às vezes, fazendo um trabalho de energia feminina astrológica, né, no meu trabalho como astróloga. Eu digo isso, às vezes, no áudio para minha cliente, né? A vida não começa da ordem. Né? Se você for olhar, se a gente for pensar aí na própria visão da ciência, de como começou a vida, não fazia muito sentido, certo? As coisas, a vida, ela vem de algo que parece que não dava nada, né? Não parece que tem exatamente uma certa organização na maneira como a vida surgiu, principalmente nós, seres humanos, a nossa racionalidade, de onde que surgiu isso, né? Às vezes eu observo como a natureza é incrível, né? Aqui na minha casa eu tenho uma área de piscina, né? De jardim, e a gente repara que às vezes dentro do próprio concreto de uma área que você jamais poderia supor que apareceria vida, a flor, e de repente surge uma flor ali. É uma coisa assim, é a vida vindo do caos mesmo, vindo daquilo que não parece ter sido orquestrado, organizado, pensado. Já quando a gente pensa na energia masculina, a energia masculina, ela vem com a ordem, ela vem com a organização, com a estrutura, com as regras, as leis. Quem é que carrega muitas vezes esse símbolo da regra dentro da casa, muitas vezes, né? Se a gente for pensar em uma visão mais antiga do mundo, o homem, o pai dentro da casa, ele era aquela figura de muita autoridade que estabelecia regras, estabelecia ordem, né? A mãe, ela sabia, e o que chegava no pai é só aquela coisa muito importante. A mãe tentava meio que proteger os filhos daquela máxima ordem do pai, né? A última palavra era a palavra do pai como protetor daquela família, certo? Como uma figura que protegia. É claro que as estruturas sociais, elas mudam um pouco, mas o que a gente está tentando entender aqui é como a nossa parte masculina, até nós mesmas como mulheres, como a nossa energia masculina, ela também é capaz de organizar e estruturar a nossa vida. Ou seja, nós temos meio que um pai dentro da gente também. E muito da figura
do pai, da figura masculina de autoridade que nós criamos dentro da gente é uma expressão da figura masculina que nós tivemos na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. O feminino, ele guarda o mundo interno. A energia feminina, ela guarda o mundo do que acontece do meu corpo para dentro. Eu sempre falo isso para vocês aqui. A energia masculina, ela governa aquilo que acontece do lado de fora. Ela é o portal para o mundo, certo? Então a energia masculina é sobre como nós nos expressamos e nos manifestamos no mundo. O pai é a figura que protege a família do que está do lado de fora, é a figura simbólica daquele que saía de casa e ia enfrentar o mundo, digamos assim. Então, de certa maneira, o nosso lado masculino tem a ver, nosso lado masculino como mulheres, tem a ver com a nossa capacidade de nos movimentarmos, de sermos assertivas no mundo. Então, para começar, eu vou falar um pouco da minha experiência, com o meu pai. Eu sempre lembro, quando eu falo das minhas experiências na infância, em família, com o meu pai, eu me lembro daquela sensação lá, quando eu era bem pequenininha, de estar no colo do meu pai. Eu venho de uma família bem, a princípio, tradicional, ou seja, meu pai, minha mãe é dona de casa, meu pai era quem trabalhava, enfim, no mundo, fora. Meu pai chegava ali em casa mais ou menos às 6, 7 horas da noite. Aquela chegada era muito importante para mim, tinha a ver com aquela segurança. Lembro claramente da sensação de estar no colo do meu pai, de dormir no sofá e meu pai me pegar e me colocar na cama. Aquela sensação de proteção muito grande. Eu lembro que quando eu tinha ali meus 10 anos de idade, eu tive uma situação com um menino na escola, eu não emprestei para ele o meu lápis e ele ficou super irritado. Ele já era um menino conhecido pela sua violência. Ele nunca tinha feito aquilo comigo porque, pasmem aí, vocês que acham que eu sou uma florzinha, eu não sou. Quando eu era criança, eu era daquele tipo que se você me implicasse comigo, eu ia lá e... Os meninos não se metiam muito comigo não, nem as meninas. Mas esse menino, ele era muito conhecido pela sua violência e ele meio que me atacou, tentou me dar um soco aqui. Eu fiquei com um machucadinho aqui. Ele não conseguiu me pegar, eu também arranhei ele. Foi um negócio assim meio crianças, Mas eu fiquei com um machucadinho aqui, bem no cantinho do olho. E quando meu pai viu, quando meu pai ficou sabendo, meu pai ficou irado. Meu pai foi parar na escola, Ele disse que ele queria falar com o menino. Quero falar com ele aqui agora. Essa sensação de proteção do pai é algo que, ao longo do tempo, permite a nós mulheres termos essa sensação de segurança dentro da gente. O nosso lado masculino sendo ali espelhado pela atitude, pela postura do nosso pai. Ao longo do tempo, a minha relação com meu pai não era talvez tão próxima, justamente porque ele passava muito tempo fora de casa. E haviam questões que não me interessam nesse momento trazer aqui, não é uma questão de expor, mas assim, haviam questões ali, porque sempre existe questões entre pais e filhos, mães e filhos, ok? E eu lembro que em determinado momento, já adulta, em que a minha relação com meu pai se tornou cada vez melhor, foi quando eu consegui sentir o meu lado masculino bem mais autoconfiante. Eu consegui me sentir mais autoconfiante, mais forte e mais expressiva e assim, mais assertiva no mundo. O que sempre foi uma dificuldade para mim, porque, como vocês sabem, eu entendo um pouquinho de energia feminina, tanto do melhor da energia feminina, que é essencial para a mulher moderna, porque a mulher moderna não consegue experienciar a sua energia feminina por causa do mundo e daquilo que a gente tem que vivenciar ali na lida, na batalha do dia a dia. Mas o nosso lado masculino é o que nos permite vencer no mundo, de certa maneira. Como eu falei para vocês, o masculino é o portal para o mundo, o feminino é o portal para o que há dentro de mim. Então, no mundo, porque eu sempre fui muito realmente na minha energia feminina, eu tinha dificuldade de me sentir capaz ou de me sentir mais competitiva, E melhorar a minha relação com o meu pai, sentir que eu entendia melhor o meu pai, ter mais diálogos com o meu pai, ter uma amizade, tem até um vídeo meu aqui com ele no canal, ter uma amizade maior com o meu pai permitiu que eu conseguisse talvez curar algumas coisas
que não estavam ali muito bem encaixadas na minha própria energia masculina. E isso me ajudou a me tornar uma pessoa mais bem-sucedida do lado de fora, ok? No mundo, que é exatamente o que o universo masculino, ele rege, né? A energia masculina, ela rege. Acontece que muitas mulheres não tiveram essa experiência. Muitas mulheres não tiveram pai. E quando eu falei para vocês que eu ia falar sobre isso aqui no canal, lá, acho que na sexta-feira ou no sábado, eu comentei sobre isso no Instagram. Muitas meninas me mandaram mensagem, muitas mulheres me mandaram mensagem: Marina, eu gostaria tanto de ouvir falar sobre isso, porque eu não tive a presença do meu pai, ou eu tive a presença do meu pai, mas de uma maneira muito distante. Meu pai nunca foi um incentivador na minha vida, e eu acho que isso causou ali algumas questões, principalmente no que concerne a minha relação com o sexo masculino. A maneira como a gente percebe o masculino vai ter muito a ver com a maneira como a gente sente o masculino dentro da nossa própria essência, nosso lado masculino. Então, se a sua relação com o seu pai ela é inexistente, ou ela não é boa, você não consegue compreender o seu pai, as escolhas do seu pai, você se ressente das escolhas do seu pai ou da ausência do seu pai na sua vida, você não tem pai, você nunca conheceu essa figura, você pode espelhar esse sentimento de vazio, de rejeição e de completa desproteção nos homens, ok? O que causa ali ao longo da tua vida dificuldades, às vezes, de se relacionar com o masculino de uma maneira justa. Você pode ver os homens como ídolos que você coloca em um pedestal, porque eles são o pai, né, que você não teve, ou você pode vê-los como inimigos que querem roubar alguma coisa de você, ou que vão te prejudicar, assim como seu pai te prejudicou. Então, eles se tornam inimigos, demônios ou anjos idealizados. E a gente não, o masculino ele não pode ser nem isso, nem um, nem o outro. Eu lembro que em um livro muito interessante, que eu vou pegar aqui, peraí. Esse livro muito interessante da Maureen Murdoch, A Jornada da Heroína, ela vai falar sobre como as mulheres que foram incentivadas pelo pai, que tiveram um pai que acreditava nelas, que incentivava, levava pro joguinho de futebol, ou levava pro balé, ou levava pro curso de inglês e incentivou muito, pagou a faculdade, fez tudo por aquela filha. Essa mulher, ela tende a ser mais bem-sucedida no mundo do que as mulheres que não tiveram essa figura masculina mais firme, mais forte, mais presente na sua vida. A falta dessa sensação de proteção, ela acompanha a mulher para o resto da vida. E o que vai acontecer? O seu lado masculino também é enfraquecido. Você também não consegue encontrar forças, principalmente para se defender, para buscar aquilo que você quer, lembrando que energia masculina tem a ver com ação, tem a ver com movimento, tem a ver com assertividade, competitividade. Então você pode estar enfraquecida nesses elementos também pela falta de um pai na sua vida. Também pode acontecer da mulher ela se ressentir tanto do masculino que ela quer competir com o masculino e de certa maneira ela vai ver todos os homens como aquele pai que não foi aquilo que ela precisava emocionalmente. Muitas vezes a mulher que ela tem uma dificuldade com o seu lado masculino, que tem uma dificuldade de ser assertiva no mundo, de ir atrás das suas coisas, de ter uma autoconfiança, mulher que precisa da validação excessiva dos homens, ok? Então você quer muita atenção. E gente, entendam bem, existe uma diferença entre você querer o amor de um homem e você querer a atenção de homens, entende? A validação de muitos homens é diferente de você querer ser amada por um homem. É normal, totalmente ok que você queira ser amada por um homem. E que você, ok, se exponha para encontrar esse homem. Mas é diferente quando a gente precisa para o nosso ego, para a nossa autoestima, daquela validação constante do masculino em relação à nossa aparência, em relação a, enfim, a nossa existência como mulher. Tem alguma coisa ali que não está encaixando na energia masculina daquela mulher. E eu sempre gosto de dizer que eu tenho um homem dentro de mim,
certo? Eu vou fazendo um vídeo sobre isso aqui, o nosso lado masculino, como trabalhar esse lado, porque a energia feminina é um casamento, né, gente? Energia feminina e masculina é um casamento que acontece dentro da gente e depois fora da gente. Se você não tem uma boa relação com o teu lado feminino, você vai ter problema. Se você não tem uma boa relação com o seu lado masculino, você vai ter problemas. É um casamento harmônico que tem que acontecer dentro da gente. E eu sempre gosto de dizer que eu dou nome pro meu menino interno. Ele é um menino... O meu menino interno, ele gosta de coisas mais radicais, muito diferente do meu lado feminino. E quando eu preciso, às vezes, de uma determinada postura... Eu tento pensar como que seria esse meu lado masculino, como que ele pensaria, como ele agiria, como que ele me protegeria numa certa situação. Então ele é uma espécie de pai interno e marido interno. É um protetor interno que eu tenho que funciona bem aqui, ele tá na minha cabeça, energia masculina. A mulher que não se relaciona bem com a sua energia masculina, e que tem isso, que desenvolve esse comportamento e esse padrão de rejeição do masculino por causa da sua relação com o pai, ou da ausência desse pai, ela é a mulher do e se. Eu lembro que eu li isso, eu acho que, ou foi em um artigo científico sobre Carl Jung, foi algo do tipo. A mulher e si é a mulher que nunca se realiza. E eu sempre falo para vocês da importância da energia feminina na nossa criatividade. Mas a nossa criatividade, quando a gente fala sobre energia feminina, é uma criatividade que ela não tem um objetivo a não ser trazer o prazer. Quando a gente fala da energia masculina, é justamente a ferramenta que leva essa criatividade para o mundo. É você conseguir expressar essa criatividade na prática. É o que fez eu abrir esse canal. A minha energia masculina é aquilo que me movimentou para fazer alguma coisa acontecer. Estudar todos os dias de manhã, na astrologia, é Marte no nosso mapa. É a nossa vontade. Então, se você tem uma energia feminina mais alta e você tem uma dificuldade com o seu lado masculino, você pode simplesmente não ter. Você tem preguiça, você não tem força de vontade para fazer as coisas acontecerem na sua vida, entende? Então essa mulher, ela é a mulher do e se, é uma mulher que não se compromete com a vida, ela não sai do lugar. Se você tem esse tipo de situação, se pergunte o que aconteceu com a sua relação com o seu pai. Por que você não se compromete com a vida? Ou seja, você não se compromete com a realidade, com as exigências, as regras, né? O trabalho, as contas, o dinheiro, né? Esse mundo mais prático, esse mundo mais do mundo, né? O mundo que é o universo mundo. Quando a gente fala de mundo, eu estou falando do masculino, né? Como eu falei para vocês, o portal para o mundo é o masculino e o portal para o interior é o feminino. Por isso que na energia feminina a gente trabalha o que você sente, o que acontece dentro do seu corpo, e na energia masculina a gente trabalha aquilo que você faz, aquilo que você produz, aquilo que você coloca no mundo. Você pode ter toda a criatividade do mundo como mulher e você se beneficiar muito disso, mas se você não tiver um lado masculino ativo, você não consegue praticar isso. Eu tenho algumas situações que às vezes quando você trabalha com pessoas, quando você tem clientes, né, principalmente, enfim, quando você negocia com pessoas, você vai usar o seu lado masculino. E quando eu estou negociando, eu tenho o meu lado masculino muito ativo. Tem pessoas que às vezes se surpreendem porque elas esperam que eu seja aquela florzinha dos vídeos o tempo inteiro, mas eu não sou, eu tenho um lado masculino ativo, né? Graças a Deus ele funciona, principalmente quando é para me defender, quando é para me ajudar a estabelecer os meus limites, ou como eu falei para vocês, ele é um protetor interno que eu tenho desde que eu era menina. Sempre me protegeu daquilo que ele não achava que era digno para mim. E isso é muito importante, porque é um pai interno que a gente tem, que certamente é projetado pelo pai que a gente tem na prática. Se você se sente protegida pelo seu pai, você tende a criar um homenzinho interno aqui que também te protege. Se você não se sente protegida pelo seu pai, o seu homenzinho aqui, ele não sabe como proteger você, ele não sabe como te alertar que aquele cara ali, ele não é legal, ele é um cara esquisito, abusivo, não vai pra ali não. O seu homenzinho que deveria te proteger e te ajudar a ser assertiva, a conquistar as coisas que você quer, ele tá magoado, ele não tá funcionando como ele deveria.
Fiz uma listinha aqui para vocês, para as meninas que podem estar nessa situação, quais são as características de uma mulher que tem dificuldades com a sua energia masculina a partir de problemas com o pai, com a figura masculina, ok? A primeira coisa é a falta da motivação, a falta da energia de propósito, ok? Falta de ação na vida, não se sentir capaz de mudar as coisas, não se sentir capaz de tomar uma atitude, agir. Baixa autoestima, busca pela validação masculina, ok? Se você coloca aquela foto no Instagram e não tem um monte de cara ali curtindo e comentando e babando, você sente que você foi rejeitada de alguma maneira. Atenção masculina não é amor. Já falei isso aqui antes. Você está procurando amor, mas aquela parte sua ali que está doentinha está te levando para um outro tipo de atenção. Comportamentos autodestrutivos, vícios em drogas, vícios em bebidas, ok? Ódio pelos homens. Quando você tem... Existe uma palavra para o ódio do homem pela mulher, que se chama misoginia, que existe, até por questões psicológicas, que a gente pode abordar aqui em outro vídeo, né? O homem, às vezes, ele tem... O homem que não está ali funcionando corretamente na cabeça dele, é claro, ele tem uma revolta contra o poder que as mulheres têm, afinal, ele saiu de uma mulher. Os psicólogos vão entender o que eu quero dizer, mas muitas vezes a gente não encontra a palavra certa para a mulher que odeia homens, né? E existe a mulher que ela odeia os homens, e ela odeia os homens porque eles trazem dela alguma coisa que tem a ver aí com esse lado masculino que está doente, provavelmente por causa de uma relação difícil, inexistente ou muito doentia com um pai. Se você não tem o seu lado masculino funcionando bem, você não vai conseguir navegar no mundo de uma maneira saudável. Se você não tem o seu lado feminino funcionando também, sendo exercitado, sendo amado, né, sendo alimentado, você também vai ter dificuldade de navegar por dentro de você. Então, o masculino nos ajuda a navegar do lado de fora e o feminino nos ajuda a navegar para dentro da gente. Gente, uma mulher saudável, que é o que nós todas queremos ser, independente do que você pense, da sua religião, da sua política, da sua filosofia de vida, todas nós queremos ser pessoas e mulheres íntegras, certo? Uma mulher saudável, ela tem uma boa relação com o masculino, ela respeita os homens, ela respeita as habilidades masculinas, porque quando você respeita as habilidades dos homens, de certa maneira você está respeitando habilidades do seu próprio lado masculino. Assertividade, ação, às vezes aquele jeitinho, às vezes que os homens têm de ser um pouquinho grosseiros, às vezes nós também temos isso dentro da gente. Virtudes masculinas de proteção, né? Quando a gente pensa que os homens, eles sempre foram à guerra, os homens sempre estiveram à frente com o corpo para proteger mulheres, crianças. Lembrem aí do Titanic, como é que era, como é que funcionava essas regras. Quem criou essas regras foram os próprios homens, de que você deve proteger primeiro mulheres e crianças, né? Quando você pensa que hoje a gente tem uma guerra acontecendo em um determinado lugar do mundo, que é extremamente triste de assistir, e os homens estão lá lutando por aquelas mulheres, as mulheres também estão, mas os homens eles estão na linha de frente para proteger as suas famílias, para proteger o seu legado. Isso é algo que a gente pode admirar, porque nós também temos dentro da nossa vida como mulheres um lado bélico, né? O nosso lado masculino que luta pela gente. Então uma mulher saudável, ela respeita os homens do lado de fora, para que ela possa amar o homem que existe dentro dela, a energia masculina que existe dentro dela. E uma mulher saudável, ela também ama as mulheres. Ela também respeita as mulheres, porque ela entende, e eu já falei sobre energia feminina, não vou entrar aqui na energia feminina, porque a gente conversa sobre isso toda semana, mas a mulher saudável, ela respeita o feminino do lado dela, do lado de fora, e ela respeita o feminino que existe dentro dela, a sua energia criativa, a sua energia de fertilidade, receptiva, sensível. Marina, e o que eu posso fazer quanto a isso? Certo? Porque se você não teve um pai, eu não tive um pai, o que eu faço agora? Você precisa encontrar esse homem dentro de você, minha linda. Você tem essa energia masculina dentro de você. Busque. Eu já falei isso na visão feminina. Algumas mulheres tiveram péssimas referências femininas, gente.
né? A gente precisa entender que nem toda mulher teve uma boa figura feminina na sua vida, não, né? Então, e eu sempre falei o quê? Olhe para os filmes, para os livros. Quem você, como mulher, quem você admira como mulher? Quem é aquela atriz, aquela escritora? Com qual arquétipo você se identifica? Eu digo a mesma coisa para o masculino. Seria essa figura masculina que, de certa maneira, traria para você essa sensação de segurança interna, de força interna, certo? Se você não teve um pai, como seria esse pai que você gostaria de ter tido? Anota, ele seria assim, assim, assim. Coloca no seu diário, no seu caderno. E começa a trabalhar essas características dentro de você. Eu tenho algumas figuras masculinas que eu tenho muito carinho, né? E que quando eu penso assim, como que essa pessoa agiria? Como é que esse homem faria? Será que ele teria essa coragem? E de repente eu descubro o meu lado masculino mais ativo, mais forte, mais guerreiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo tenha levado a vocês um conhecimento maior sobre a energia masculina. É uma das faces da energia masculina, muito importante, porque pai e mãe são a base ali da construção da nossa identidade, né? Estão ali na base da energia feminina e da energia masculina, dos arquétipos, ok? E eu espero que ajude vocês de alguma maneira. Para as mulheres que não tiveram essa figura, né, que sentem o seu coração muito dolorido, eu sempre falo, quando eu faço o mapa astral, a partir do posicionamento do Quiron, que é um asteroide que fala de dores, né, de feridas da nossa infância, do passado, eu sempre faço questão de dizer, você não é mais uma criança, você não precisa viver hoje como se você ainda fosse aquela criança. E pega essa dica que eu dei aqui de anotar as características que você queria muito encontrar no seu pai e que você gostaria, e também ter uma figura masculina que, se você quisesse ser dentro de você e que pudesse ser ali uma figura masculina que te orientou e que te guiou, quem seria? Escolha com sabedoria. E eu espero que vocês tenham de verdade ali aproveitado o máximo desse vídeo. Foi um papo muito gostoso, difícil. É difícil, não é fácil, assim, é um assunto difícil, um assunto complicado, mas eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.